O bife ainda estava quente quando ela destruiu minha vida. Ela anunciou a traição, bem no meio do meu jantar de comemoração. 20 testemunhas assistiram ela agradecer ao amante por tê-la ensinado a ser honesta. Enquanto postava vídeos sobre autenticidade e crescimento pessoal, eu apagava meu rastro de cada sistema ao qual ela tinha acesso. Mudar o nome, mudar a vida, me tornar alguém que ela nunca encontraria. Mas ela me encontrou. 3 anos tarde demais. E o homem que encontrou não se importava mais. Meu nome é Rafael Monteiro. Tenho 43 anos. E até 3 anos atrás, eu achava que tinha tudo no lugar certo. Diretor regional da rede Atlântico Palace Hotels, 15 propriedades espalhadas do Pará ao Rio Grande do Sul. Uma sala de canto com janelas que davam para a Baía de Guanabara. E uma esposa que eu acreditava ser minha parceira na construção de algo que valesse a pena. Viviane tinha vindo de Curitiba, trazendo aquela elegância do sul que deixava os investidores à vontade e a equipe se sentindo valorizada. Estávamos casados há 9 anos. Ela tinha um filho, Vitor, do primeiro casamento. 14 anos agora. Eu estava presente desde que ele tinha 5. Ensinei a andar de bicicleta, sentei em cada reunião de pais e mestres, paguei o aparelho ortodôntico. Ele me chamava de Rafael, não de pai. Mas eu nunca forcei a questão. Achei que amor se mostrava em atitudes, não em títulos. O jantar era para ser uma comemoração. Nossa equipe corporativa tinha acabado de fechar a aquisição de 3 pousadas boutique em Florianópolis, um negócio que eu vinha trabalhando há 18 meses. Um antigo sócio do meu pai, seu Geraldo Fonseca, tinha voado de Brasília. 20 pessoas reunidas no terraço carioca, o hotel carro-chefe do nosso portfólio. Toalhas brancas, espumante já servido, muqueca chegando da cozinha. Eu estava na metade do discurso de agradecimento quando Viviane se levantou. Ela usava aquele vestido verde esmeralda, o que eu dei de presente no nosso aniversário. O sorriso era amplo, ensaiado, aquele que ela reservava para eventos corporativos. Tenho algo a dizer, anunciou Viviane, a voz cortando o murmúrio da conversa. Olhei para ela, ainda segurando minha taça, achando que talvez fosse brindar a equipe. Seu Geraldo ergueu as sobrancelhas, encorajador. Venho passando por uma fase de muito autoconhecimento, continuou ela, e algo no tom fez meu peito apertar, e percebi que venho vivendo de forma inautêntica. Estou numa relação que já não serve ao meu crescimento. A sala ficou em silêncio. Um garfo tocou o prato, um tilintar pequeno que pareceu ensurdecedor. Estou me relacionando com outra pessoa, disse Viviane, os olhos percorrendo a sala, mas sem pousar em mim. O nome dele é Breno. Ele me ajudou a entender que mereço estar com alguém que realmente me enxerga. Rafael, sou grata por tudo, de verdade, mas preciso ser honesta com todos aqui. Esse casamento acabou. Senti todos os olhos virarem na minha direção. O rosto de seu Geraldo ficou pálido. Minha assistente, Carla, parecia que ia chorar. Mas eu não me mexi, não gritei, não fiz perguntas. Apenas pousei a taça, puxei a carteira do bolso, coloquei o cartão de crédito sobre a mesa. Contas separadas, disse ao garçom que apareceu, visivelmente sem saber o que fazer. Assinei a comanda, dei 30% de gorjeta porque nada daquilo era culpa da equipe. Me levantei, abotoei o paletó. Depois saí do restaurante, sem olhar para trás. Atrás de mim, ouvi a cadeira de seu Geraldo raspar no chão. Ouvi ele dizer algo áspero para Viviane, mas eu já tinha ido. No estacionamento, fiquei sentado no carro por exatamente 3 minutos. Depois fui ao escritório, peguei meu notebook e 3 caixas de arquivo que eu tinha preparado 6 meses antes, e fui até um galpão de armazenamento que eu alugara sob um nome que Viviane jamais tinha ouvido. Porque a verdade é que ninguém te conta. Quando você ama alguém capaz de uma traição pública, você não espera a bomba explodir. Você constrói o abrigo antes. A primeira suspeita tinha chegado quase 14 meses antes. Um padrão de ausências pequenas, um celular que sumia na bolsa no segundo em que eu entrava no cômodo, a forma diferente como ela passou a se portar em certos assuntos. Eu não sabia então. Não com certeza. Mas sentia. Do jeito que você sente uma mudança no tempo antes do céu escurecer de verdade. Por isso,
Tinha alugado o galpão em nome de Rodrigo Marcelino, pago em dinheiro por um ano adiantado, dito ao administrador que ia guardar estoque de um negócio paralelo. Ele não fez perguntas. As pessoas raramente fazem quando você aparece com notas na mão e uma história chata o suficiente para parecer verdade. Lá dentro, eu tinha guardado tudo o que precisava para esse momento exato. Uma mala com roupas, nécessaire, 2 pares de tênis, um notebook com arquivos criptografados, R$ 120.000 em espécie, tirados dos dividendos de uma pequena empresa que meu pai tinha constituído antes de morrer. Viviane não sabia dessa empresa. Ela nunca tinha perguntado sobre a herança do meu pai além dos hotéis. Nunca ligou para a papelada que eu assinava a cada trimestre. Troquei o terno pela calça jeans e camisa xadrez sob a luz fria do neon. Amarrei o tênis. Deixei o paletó pendurado num gancho como uma pele que eu estava largando. Depois levei meu Corolla a um estacionamento rotativo perto da rodoviária. Tranquei e deixei a chave reserva no forro do porta-luvas de um veículo que eu tinha deixado ali 4 dias antes. Uma Saveiro 2003, cinza sem pintura final, registrada em nome de Rodrigo Marcelino, comprada em dinheiro de um cara no Meier que ficou feliz em se livrar dela. Arrancou na segunda tentativa, soltou fumaça e fez um barulho de quem precisava de revisão. Perfeita. Parei num posto de combustível ali perto. Comprei um celular pré-pago de entrada e fiz uma ligação. Dirceu Patroni atendeu no terceiro toque, voz grossa de sono. Isso tem que ser bom, Rafael. É 1 da manhã. É hora, eu disse. Dirceu, meu advogado e o mais próximo de um irmão que eu tinha desde a faculdade, não hesitou. Os documentos. Protocola amanhã de manhã. Tudo o que combinamos. Tem certeza? Perguntou Dirceu. E eu ouvia ele se mexendo, provavelmente pegando um bloco de notas. Uma vez que isso começa, não tem como voltar atrás. Observei um caminhão de carga entrar no posto, o motor roncando como trovão distante. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Tudo bem, disse Dirceu. Pode contar comigo. Onde você está indo? Você não precisa saber disso ainda. Rafael. Sua voz ficou mais suave. Você tá bem? Olhei meu reflexo no espelho lateral da Saveiro. Mesma cara, olhos diferentes. Vou ficar. Quando amanheceu, eu estava num motel em Petrópolis, registrado como Rodrigo Marcelino. O quarto tinha papel de parede dos anos 90 e um colchão que rangia quando eu sentava. A vista era o estacionamento e uma padaria. Fiquei deitado de roupa, olhando o teto manchado de umidade, e pensei em Vitor. O menino não tinha pedido nada disso. Não pediu para a mãe ser quem ela era. Não pediu para eu ir embora. Mas eu não podia ficar. Não por ele. Não por ninguém. Porque se ficasse, me tornaria o tipo de homem que aceita a traição só para manter a disposição dos móveis intacta. Puxei o celular pré-pago e digitei uma mensagem que nunca enviaria. Me desculpa, garoto. Você merecia mais do que todos nós. Depois apaguei e desliguei o telefone. Dirceu tinha enviado um e-mail criptografado às 6h23 com uma única linha. Documentos protocolados. O relógio está correndo. Isso significava que Viviane saberia até o meio-dia, talvez antes, se tentasse acessar qualquer uma das nossas contas. A conta conjunta no banco, a poupança, a carteira de investimentos ligada à administradora dos hotéis. Tudo travado por cláusulas que ela tinha assinado 9 anos antes e provavelmente nunca tinha lido. Contrato pré-nupcial. Cláusula 17ª. Em caso de infidelidade comprovada por qualquer das partes, todos os bens em condomínio revertem ao cônjuge não culpado, pendente o processo de dissolução. Assinamos 2 semanas antes do casamento. Ela riu. Chamou de exagero. Disse que nunca trairia. Eu acreditei nela naquela época. Meu pai insistiu nisso mesmo assim. Puxei um envelope pardo que eu tinha carregado na mala por mais de um ano. Estava no cofre do banco do meu pai, com meu nome e uma data escrita. Abrir somente, se necessário. Eu tinha aberto 6 meses atrás, na noite em que confirmei o que Viviane estava fazendo. Dentro havia uma carta com a letra trêmula do meu pai, resultado da doença que acabou levando ele. Rafael, se você está lendo isso, algo deu errado, seja no negócio ou no amor, provavelmente no amor.
Me casei com sua mãe com 25 anos e me separei com 32. Ela era bonita e ambiciosa. E em algum momento no caminho, ela esqueceu que a gente era para ser parceiro, não concorrente. Não deixe a culpa te prender. Não deixe ninguém te convencer de que ficar é nobre, quando partir é sobrevivência. Você é meu filho e sei que é leal além da conta. Mas lealdade sem reciprocidade é só se voluntariar para afogar. Constituí uma empresa secundária em nome de Marcelino Participações. Os dividendos vão para uma conta que só você pode acessar. Usa, chame se precisar. Constrói algo novo. E, pelo amor de Deus, não deixa ninguém te fazer sentir fraco por escolher você mesmo. Com amor, pai. Li 3 vezes. Depois dobrei com cuidado e coloquei de volta no envelope. Meu pai tinha sabido. De alguma forma. Ele sabia que esse dia chegaria. O celular pré-pago vibrou com notificações encaminhadas. O smartphone antigo estava morto agora, afogado debaixo da torneira lá em casa, mas eu tinha configurado o redirecionamento antes de largá-lo. 17 chamadas perdidas de Viviane. 12 mensagens. 3 áudios no WhatsApp. Não ouvi. Já sabia o que diriam. Confusão. Raiva. Acusações de que eu estava exagerando, sendo infantil, que precisávamos conversar como adultos. Mas aqui está o problema de conversar. Exige 2 pessoas que se respeitam. E respeito, uma vez destruído, não se cola de volta só porque alguém pede desculpa. Abri uma nova mensagem no celular e mandei pro Dirceu. Quanto tempo até ela descobrir a situação do imóvel? A resposta veio rápida. Advogado da área estima 2 semanas. O apartamento está no inventário da holding. Com a liminar, ela não pode alienar, nem se desfazer sem autorização judicial. Fiquei olhando para essa mensagem por um longo tempo. Não acompanhei o espiral de Viviane nas redes sociais em tempo real. Não precisei. Dirceu me mandava prints com horários, atualizações clínicas como o médico monitorando a piora de um paciente. Dia 1. Viviane postou um vídeo. Luz suave, violão ao fundo, ela sentada no nosso sofá, o que escolhemos juntos numa loja de decoração no Leblon. A legenda dizia, escolhendo a honestidade em vez do conforto. Minha jornada em direção a uma vida autêntica. Ela falou por 11 minutos sobre crescimento, despertar, encontrar seu eu verdadeiro. Mencionou Breno, seu novo parceiro. Chamou ele de um espelho que me mostrou quem eu realmente sou. Não usou a palavra traição uma única vez. Só emoldurou tudo como autodescoberta. Os comentários eram mistos. Algumas amigas do universo wellness torciam por ela. Tão corajosa. É isso que honestidade radical parece. Mas outras, pessoas que me conheciam, pessoas que tinham estado naquele jantar, não estavam comprando. Um comentário se destacou. Você humilhou seu marido em público e chamou isso de crescimento. Isso não é coragem. É crueldade. Dia 3. Ela tentou ligar para o escritório corporativo. Dirceu já os tinha notificado da situação. Disse que eu estava em licença por tempo indeterminado. Eles encaminharam a ligação pro jurídico. O jurídico disse que não podia discutir questões de pessoal. Ela postou um story vago sobre ser excluída de conversas que afetam sua vida. Dia 5. Ela tentou acessar nossa conta conjunta no banco. Bloqueada. Ligou pro banco. Disseram que a conta estava sob análise legal pendente. Ligou pro escritório de Dirceu. A secretária disse que toda comunicação tinha que passar por canais oficiais. Foi aí que ela ligou pro advogado dela. Eu estava numa lanchonete em Nova Friburgo, comendo um salgado e lendo um livro sobre marcenaria, quando Dirceu ligou. Ela entrou em contato com os caras do cartório. Disse Dirceu, o tom cuidadosamente neutro. Ele e eu entendíamos o que era de verdade. Falou pro escrivão que você tinha sumido, que estava preocupada que você pudesse fazer alguma coisa. Uma tentativa de me localizar, disfarçada de preocupação. E encontraram o Corolla no estacionamento. Checaram o documento. Não encontraram nenhuma ocorrência. Me ligaram, porque você me colocou como seu representante legal. Eu disse que você estava em um recesso planejado, que você tinha me contatado essa manhã.
e que você não tinha nenhuma obrigação legal de informar sua esposa em processo de separação sobre seu paradeiro. Esposa em processo de separação, repeti. É a primeira vez que alguém usa esse termo. Vai se acostumando, disse Dirceu. Ela vai perceber logo que não tem carta na manga nenhuma. Sem acesso ao dinheiro. Sem acesso a você. Não assisti ao espiral nas redes sociais de Viviane em tempo real. Não precisei. Dirceu me mandava prints com horários, atualizações clínicas como um médico monitorando a piora de um paciente. Dia 8. Os números de visualização dos vídeos de Viviane começaram a cair. O algoritmo foi em frente. A contagem de seguidores despencou. Uma marca de bem-estar com quem ela tinha parceria quietamente removeu o link de afiliados dela. Dia 10. Ela postou um vídeo em lágrimas. Sem maquiagem, dessa vez. Cabelo preso. Sentada no quarto de hóspedes. Estou aprendendo que honestidade vem com consequências que eu não antecipei. Ela disse, a voz tremendo. Achei que estava sendo corajosa, mas talvez eu estivesse sendo egoísta. Não sei mais. Os comentários foram mais duros dessa vez. Você destruiu um bom homem e esperou aplausos. Ações têm consequências. Bem-vinda à realidade. Ela apagou o vídeo 6 horas depois. Dirceu me mandou uma atualização final, dia 12. O advogado dela está alegando que o pré-nupcial é inválido porque ela assinou sob coerção. Disse Dirceu, parecendo divertido. Segundo eles, seu pai pressionou ela. E ela não tinha aconselhamento jurídico independente. Ela teve advogado próprio. Eu disse. Eu paguei. Um cara chamado Dr. Henrique Drummond do Centro. É exatamente o que eu disse para eles, disse Dirceu. Mandei cópias do contrato de honorários que ela assinou. As anotações da consulta. Tudo. Eles não têm nada. Fechei o notebook e olhei pela janela da pousada que eu tinha alugado em nome de Rodrigo Marcelino. A chuva começava a cair, leve e silenciosa, cobrindo tudo de cinza. Em algum lugar no rio, Viviane estava percebendo que a vida que ela tinha construído estava desmoronando. E em algum lugar mais fundo, num lugar que eu não queria examinar de perto, eu me perguntei se Vitor estava bem. Mas não liguei. Não entrei em contato. Porque algumas pontes, uma vez queimadas, não são reconstruídas. Você só aprende a viver do outro lado do rio. 3 semanas depois do meu sumiço, recebi uma mensagem que não esperava. Chegou por um aplicativo de jogos antigo, um game de estratégia que eu tinha jogado online com Vitor. Paramos de usar quando ele entrou no ensino médio, seguiu para outros interesses. Mas eu tinha mantido a conta deliberadamente. Estava registrada sob um apelido de jogo, sem nome real, e era o único canal silencioso que eu tinha preservado como saída de emergência, caso Vitor precisasse me contatar sem passar por Viviane. Quando o notebook deu notificação, soube imediatamente o que era. A mensagem era de Vitor. Rafael, você tá aí? Fiquei olhando para a tela por um minuto inteiro. Garoto esperto. Encontrou uma forma de me alcançar que contornava Viviane completamente. Digitei. Estou aqui. A próxima mensagem de Vitor veio rápido. Mamãe tá perdendo o controle. Fica ligando pro escritório dela. Não falam nada. Sei, respondi. Você tá bem? Ele perguntou. Você tá bem? Essa pergunta me atingiu mais forte do que eu esperava. Me recostei na cadeira, olhei ao redor da pousada. Paredes de madeira. Uma lareira que aprendi a usar. Prateleiras de livros comprados em sebos. Eu estava bem. Digitei, vou me virando. Você? Vitor escreveu de volta. Ela chora muito. O Breno se mudou pra lá. Odeio ele. Minha mandíbula se fechou. Breno, o artista plástico. O espelho que mostrou para Viviane, seu eu verdadeiro. Estava morando na casa que eu tinha pago. Dormindo na cama que eu tinha comprado. Provavelmente jantando na mesa onde Vitor fazia a lição de casa. Mandei. Desculpa, garoto. A resposta veio rápida. Não é sua culpa. Foi ela que fez isso. Fiquei olhando para as 4 palavras. Foi ela que fez isso. De um menino de 14 anos que acabava de assistir a mãe explodir a família pela segunda vez na vida dele. Digitei. Você precisa de alguma coisa. Dinheiro. Ajuda com a escola.
Vitor escreveu. Não. O Dirceu configurou uma coisa para mim. Uma conta para a faculdade. Ele disse que foi você. Confirmei devagar com a cabeça, olhando para a tela. Eu tinha assinado a autorização entre os documentos que preparei antes de partir. Dirceu tinha agido mais rápido do que eu esperava, mas o fundo era exatamente o que eu tinha pedido para ele montar. E era intocável por Viviane. Respondi. Você merece ter opções. O que acontecer entre mim e sua mãe? Isso não muda. Você pode me visitar alguma vez? Vitor perguntou. Minha garganta apertou. Eu queria dizer que sim. Queria dar a esse menino uma saída do caos que Viviane estava criando. Mas eu também sabia que abrir essa porta significava continuar conectado a uma vida que eu tentava deixar para trás. Digitei com cuidado. Quando você fizer 18 anos, pode ir a qualquer lugar que quiser. Por enquanto, isso é complicado. Entendo, Vitor escreveu de volta. Mandei mais uma mensagem. Vitor, você é um bom garoto. Melhor que a maioria dos adultos que conheço. Não deixa isso te tornar cínico. Sua última mensagem apareceu, tarde demais. Depois ele saiu antes que eu pudesse responder. Fiquei olhando para a tela, sentindo algo que tinha evitado por semanas. Culpa, não por ter saído da vida de Viviane. Ela tinha merecido isso, mas por ter saído e deixado Vitor no escombro. Dirceu ligou uma hora depois. Você criou um fundo para Vitor. Eu disse quando atendi. Você me mandou para fazer isso, disse Dirceu. Agi na autorização que você assinou antes de partir. Quanto é? O suficiente para 4 anos em qualquer universidade federal. Talvez mais se ele for esperto com o dinheiro, explicou Dirceu. É intocável por Viviane. O garoto recebe quando fizer 18. Ou antes, se precisar para despesas educacionais comprovadas. Obrigado, disse eu com calma. Rafael, disse Dirceu. Estão mudando. Ele vai entrar em contato de novo. Você está preparado para isso? Olhei pela janela para as árvores. Galhos pelados contra um céu cinzento. Não sei, mas não vou cortá-lo fora. Ele não fez nada de errado. Só toma cuidado, Dirceu advertiu. Viviane vai usar ele se puder. Ela tá desesperada. Pode tentar, eu disse. Mas Vitor é mais esperto do que ela dá crédito. 4 semanas depois, Viviane finalmente entendeu em que situação estava. Dirceu me encaminhou um e-mail do advogado dela, um homem chamado Dr. Fábio Queluz, que trabalhava num escritório pequenininho ali no centro. O e-mail era frenético, cheio de juridiquês que se reduzia a uma coisa. Pânico. Dirceu ligou para me explicar. O advogado dela está alegando que o pré-nupcial é inválido porque ela assinou sob coerção, disse Dirceu, parecendo divertido. Segundo eles, seu pai pressionou ela. E ela não tinha aconselhamento jurídico independente. Ela teve advogado próprio. Eu disse. Eu paguei. Um cara chamado Dr. Henrique Drummond do Centro. É exatamente o que eu disse para eles, disse Dirceu. Mandei cópias do contrato de honorários que ela assinou. As anotações da consulta. Tudo. Eles não têm nada. E quanto ao apartamento? Aí que fica interessante, disse Dirceu. Com o liminar judicial, ela não pode dispor do imóvel. E sem acesso às contas, sem renda demonstrável, ela vai ter dificuldade de se sustentar. Sem patrocinadores, sem audiências crescendo, a situação financeira dela está se estreitando. Pensei em Viviane fazendo as malas, indo embora do Rio, recomeçando em outro lugar. Uma parte de mim sentiu o contorno da satisfação, sem bem preenchê-lo. A parte maior só sentiu o cansaço particular de alguém que carregou um peso por tempo suficiente para esquecer como era antes. O que ela vai fazer? Perguntei. Não sei. Não ligo, disse Dirceu. Meu trabalho é te proteger. Não é resolver os problemas dela. E Vitor? É um menor com residência no Brasil. Filho do pai biológico, disse Dirceu. Não é afetado pela situação financeira da mãe. Mas isso não é problema seu de resolver. Dirceu, eu disse. Eu sei, ele disse. Mais suave agora. Sei que você se importa com o garoto. Mas você não pode salvar todo mundo, Rafael. Às vezes a melhor coisa que você pode fazer é se salvar. 2 dias depois, Viviane postou outro vídeo. Esse era diferente.
Sem luz suave. Sem música. Só ela. Sentada no quarto, de hóspedes. Olhos vermelhos. Maquiagem borrada. Cometi erros, disse ela para a câmera, a voz tremendo. Achei que estava sendo corajosa, mas estava sendo egoísta. E agora estou enfrentando consequências que não antecipei. Minha situação financeira está crítica. Meu filho está no meio de algo que não pediu para estar. Ela pausou. Enxugou os olhos. Rafael, se você está vendo isso, por favor. Precisamos conversar. Não sobre nós. Sobre Vitor. Ele precisa de estabilidade. Precisa de ajuda. Sei que não mereço nada de você. Mas ele merece. O vídeo tinha 200 visualizações. 15 comentários. A maioria cruel. Devia ter pensado no seu filho antes de explodir seu casamento. Ações encontram consequências. Bem-vinda à vida adulta. Usar seu filho para manipular seu ex é bem baixo. Mesmo para você. Dirceu ligou de novo naquela noite. Ela tá tentando te iscar, disse ele. Não responde. Não vou, eu disse. Mas, Dirceu, se Vitor precisar de alguma coisa, eu cuido. Dirceu prometeu. O fundo está montado. Se ele precisar de moradia, educação, qualquer coisa legítima, está coberto. Mas você não entra em contato com ela. Não dá abertura. Entendido, eu disse. Mas naquela noite, deitado na pousada, olhando pro teto, eu não conseguia parar de pensar em Vitor. 14 anos. Vendo a mãe em espiral. Vendo a única figura paterna que conhecia desaparecer. Ele não merecia nada disso. Eu também não. Mas a vida não distribui o que é justo. Distribui escolhas e consequências. Viviane fez as dela. Agora estava vivendo com as consequências. E todo mundo ao redor dela também. 3 anos. Foi quanto tempo levou para a poeira baixar. Reconstruí a mim mesmo pedaço por pedaço, nesse tempo. A pousada em Petrópolis virou permanente. Comprei uma casa na Serra Fluminense, em dinheiro, em nome de Rodrigo Marcelino. Nenhum rastro levando de volta a Rafael Monteiro. Comecei a trabalhar com as mãos em vez de planilhas. Aprendi marcenaria. Depois carpintaria. Depois algo que nunca esperava. Escultura com madeira de mangue e madeira de deriva das praias do litoral. Tinha um velho marceneiro na cidade, seu Benedito, que me ensinou o básico. Como ver a forma escondida dentro da madeira desgastada. Como deixar o material te guiar, em vez de forçar. Comecei fazendo peças pequenas, vendendo em feiras de artesanato. Nada sofisticado. Só trabalho honesto que não exigia videoconferências nem política corporativa. Os hotéis foram vendidos. Dirceu cuidou tudo que tinha. Encontrou um comprador que queria o portfólio inteiro. Saí com dinheiro suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida, se eu ficasse com os pés no chão. Investi a maior parte. Deixei parte líquida. Doei uma fatia para um fundo de bolsa, em nome do meu pai. Viviane perdeu o apartamento para o processo judicial. Levou 11 meses. Ela tentou todos os ângulos. Contratou 3 advogados diferentes. Entrou com pedido de liminar por dificuldade financeira. Tentou encontrar alguém que patrocinasse seu conteúdo de redes sociais. E não encontrou nenhum interessado, porque o único histórico profissional dela no Brasil era de influenciadora de bem-estar de segunda linha com audiência em declínio. Nada funcionou. No fim, foi para Curitiba de volta, onde os pais ainda moravam. E, segundo Dirceu, nunca parou de me culpar. Vitor ficou no Rio. Seu pai biológico, um cara que eu nunca tinha conhecido, de repente desenvolveu consciência e assumiu a guarda. Eles foram para Florianópolis. Vitor e eu nos mantivemos em contato pelo mesmo canal do jogo. Mensagens de poucas em poucas semanas. Ele estava indo. Não ótimo, mas indo. Fez inscrição em faculdades de design. O fundo que Dirceu montou cobriu tudo. Mudei de nome legalmente. Não completamente, só o suficiente. Rafael Marcelino em vez de Rafael Monteiro. Tirei nova carteira de identidade. Abri contas bancárias. Declarei meu imposto de renda. Me tornei alguém novo sem apagar quem eu tinha sido. O artigo da revista aconteceu por acidente.
Uma jornalista fazendo uma matéria sobre artesãos da região encontrou o meu trabalho numa galeria em Teresópolis. Ela queria entrevistar o cara que fazia esculturas com madeira de deriva de praia. Aceitei, mas fui vago. Falei sobre recomeçar, sobre sumir para encontrar algo real. Nunca mencionei Viviane. Nunca mencionei os hotéis. O artigo saiu numa publicação regional pequena. Achei que ninguém notaria. Estava errado. A praia estava vazia naquela manhã. O tipo de silêncio que você só tem antes do sol nascer. Eu trabalhava em uma peça nova, algo abstrato, curvas que imitavam padrões de onda. A madeira era cinza prateada, suavizada por anos de água salgada e areia. Ouvi passos atrás de mim, mas não me virei. Turistas às vezes desciam até aqui. Tiravam fotos, seguiam em frente. Mas esses passos pararam. Hesitaram. Depois uma voz que eu não ouvia há 3 anos cortou o som das ondas. Rafael. Me endireitei devagar. Me virei. Viviane estava parada a 6 metros de distância, usando calça jeans e uma jaqueta simples, cabelo preso, sem maquiagem. Ela parecia mais velha, mais magra. O polimento tinha sumido, substituído por algo cru e incerto. Quando me viu completamente, quando nossos olhos se encontraram, algo na expressão dela simplesmente quebrou. O rosto ficou pálido, a boca abriu ligeiramente, e eu assisti 3 anos de negação cuidadosamente construída desmoronar em tempo real. Ela tinha me encontrado, mas não estava preparada para o que ia encontrar. Ela disse finalmente, voz mal acima de um sussurro. Não respondi imediatamente. Só a olhei. Essa mulher que um dia foi minha esposa, que tinha destruído minha vida na frente de todos que eu conhecia, que tinha passado 3 anos provavelmente imaginando esse momento. Disse eu finalmente, sem emoção, sem raiva, só reconhecimento. Estou te procurando, disse Viviane, dando um passo hesitante em minha direção. O artigo. Vi o seu trabalho. Soube que era você. E agora você me encontrou? Eu disse. Ela cruzou os braços ao redor de si mesma. Um gesto defensivo que eu lembrava das brigas de anos atrás. Precisava te ver. Para explicar. Não tem nada para explicar, eu disse. Você disse tudo naquela noite, no restaurante. Aquilo foi um erro, ela disse rapidamente. A forma que fiz, o timing, tudo. Me arrependo, todos os dias. Pousei a peça de madeira que eu segurava. Viviane, não me importo mais. Essas 4 palavras pousaram mais pesado do que qualquer insulto poderia. Vi no rosto dela a percepção de que eu não estava com raiva, não estava magoado, não estava sendo nada. Eu tinha seguido em frente completamente. Você parece diferente, ela disse, a voz vacilando. Sou diferente, eu disse. Tive que ser. Vitor sente sua falta, ela tentou. Vitor sabe como me contatar, eu disse. A gente conversa. O rosto dela mudou. Surpresa misturada com algo que parecia traição. Ele nunca me contou. Por que contaria? Perguntei. Você não exatamente ganhou a confiança dele. Os olhos de Viviane encheram de lágrimas. Por favor, Rafael. Só preciso que você entenda o que eu estava passando. Entendo perfeitamente, eu disse, voltando para o meu trabalho. Você queria algo diferente. Conseguiu. Agora está vivendo com isso. É isso? Ela perguntou, a voz subindo ligeiramente. 3 anos. E é tudo que você tem a dizer. Olhei para ela mais uma vez. O que você quer, Viviane? Perdão? Permissão para se sentir melhor com o que fez? Não posso te dar nenhuma das 2 coisas. Ela ficou parada, as lágrimas correndo pelo rosto. E eu não senti nada além de uma pena distante, o tipo que você sente por um estranho cujo sofrimento é real, mas que não é mais seu para carregar. Tchau, Viviane. Eu disse, pegando a madeira de novo. Ela não foi imediatamente. Ficou ali por mais 1 minuto, talvez 2, esperando por algo que não estava por vir. Então finalmente se virou e foi embora. Eu a observei por um momento, só por um instante. Depois voltei para o meu trabalho. A madeira ainda estava lá. Ainda precisava de forma. E diferente de certas coisas, ela não fazia perguntas que eu não conseguia responder.
8 meses depois de Viviane me encontrar na praia, meu celular tocou com o número de Vitor. Tenho 18. Ele disse sem preâmbulo. Posso te visitar agora. Sorri pela primeira vez em semanas. Pode sim, garoto. É claro que pode. Ele apareceu 3 dias depois, dirigindo um Gol surrado que comprou com dinheiro de bico de verão. Mais alto do que eu lembrava. Mais largo nos ombros. Mas ainda o mesmo menino quieto que preferia desenhar a falar. Não nos abraçamos. Só acenamos com a cabeça um pro outro. Ele olhou ao redor da oficina, para as esculturas semi-prontas enfileiradas contra a parede. Isso aqui é incrível, Vitor disse simplesmente. Obrigado, respondi. Tá com fome? Jantamos num botequim local, daqueles com piso de azulejo e garçons que chamavam todo mundo de moço. Vitor pediu um prato de frango com arroz. Comeu devagar, depois finalmente falou. Mamãe foi te ver, ele disse. Me contou. Ela disse. Disse que você foi cruel com ela. Vitor continuou, observando minha reação. Não fui cruel? Eu disse. Fui honesto. Vitor confirmou devagar, com a cabeça. Foi o que imaginei. Ela queria que eu pedisse para você reconsiderar, para talvez falar com ela de novo. Eu disse que não ia fazer isso. Ainda bem, eu disse. Isso é entre ela e eu. Você não precisa estar no meio disso. Ela tá passando sufoco, Vitor disse. Não defendendo ela, só falando os fatos. Morando com os avós em Curitiba. Trabalhando num ateliê de costura. Ainda tentando fazer a coisa das redes sociais funcionar. Mas ninguém liga mais. E você? Perguntei. Como você tá? Vitor deu de ombros. Tô bem. Meu pai é tranquilo, acho. A gente não conversa muito, mas ele deixa eu fazer minha coisa. Fui aceito na faculdade de design, em São Paulo. Bolsa integral com o fundo que você montou. Isso é incrível, Vitor. Eu disse com sinceridade. Ele disse. Depois me olhou, diretamente. Por que fez isso? Montou o fundo, quero dizer. Não tinha obrigação nenhuma. Por que você merecia uma chance? Eu disse. O que sua mãe fez? O que eu fiz? Nada disso foi culpa sua. Você pegou a rajada. O mínimo que eu podia fazer era garantir que você tivesse opções. A mandíbula de Vitor se contraiu. Ela diz que você nos abandonou. Abandonei ela? Eu corrigi. Não você. Tem diferença. Eu sei, Vitor disse baixinho. Só queria ouvir você falar. Passamos os 3 dias seguintes pescando, trabalhando numa escultura juntos, falando sobre tudo menos sobre o passado. Na manhã da partida, ficamos de pé perto do carro no quintal. Pode voltar quando quiser, eu disse. Porta sempre aberta. Vitor confirmou com a cabeça. Valeu, Rafael. Por tudo. Por não ser igual a ela. Ele foi embora, e fiquei de pé, observando até o carro sumir na curva. Ele ia ficar bem. Melhor do que bem. Ele ia sobreviver ao pior que a vida podia dar, e sair mais sólido. Alguns jovens fazem isso. Pegam o caos que a vida joga e forjam em algo firme. 1 ano depois da visita de Vitor, recebi um e-mail de Dirceu. Assunto. Ela foi em frente. Abri com o café na mão. Luz da manhã cedo entrando pelas janelas da casa. A mensagem era breve. Viviane tinha encontrado um empresário do ramo de tecnologia pela internet e se casado de novo. Assinou papéis abrindo mão de qualquer reivindicação futura sobre qualquer coisa conectada a mim. Os hotéis, o espólio, tudo. Em troca, eu havia concordado em não cobrar os honorários de advogado que ela ainda devia do processo de divórcio. Ela queria encerrar o assunto. Dirceu escreveu. Achei que você ia querer saber que tá finalmente resolvido. Fiquei com essa informação por um tempo. Viviane, casada de novo, recomeçando mais uma vez. Uma parte de mim esperava que ela tivesse aprendido algo. A parte maior não se importava o suficiente para ficar se perguntando. Digitei uma resposta para Dirceu. Obrigado por tudo. Me manda a fatura final. A gente acerta depois disso. A resposta veio rápida. Fatura. Rafael, você me pagou há 3 anos. Tudo desde então foi amizade. Sorri com isso. Certas pessoas aparecem quando tudo desmorona e ficam bem depois que a poeira baixa. Dirceu era uma dessas pessoas. A vida entrou num ritmo depois disso.
Vendia peças em galerias de Teresópolis a Búzios. Ganhava o suficiente para viver bem. Comprei o terreno ao lado da minha casa. Construí uma oficina de verdade, com ferramentas melhores. Comecei a ensinar marcenaria para adolescentes num projeto da prefeitura local. Descobri que tinha jeito para isso. Vitor aparecia 2 vezes por ano. Sempre sem avisar, sempre bem-vindo. Formou em design com honras. Conseguiu emprego num escritório de identidade visual, em São Paulo. Ainda quieto, ainda pensativo, mas confiante de formas que não tinha com 14 anos. Numa tarde, enquanto trabalhávamos juntos numa peça encomendada, ele fez a pergunta que eu esperava há anos. Você se arrepende? Vitor disse. De ter ido embora do jeito que foi. Pensei com honestidade. Não. Me arrependo que precisou acontecer. Me arrependo que você saiu machucado. Mas não me arrependo de ter ido. Ficar teria me destruído. Vitor confirmou com a cabeça, entendimento nos olhos. Ela ainda pergunta de vez em quando. Se você é feliz. O que você diz? Digo que você constrói coisas. Vitor disse que você tem jeito para isso. Não conto mais nada porque não é assunto dela. Garoto esperto, eu disse. Aprendo com quem tem jeito. Ele respondeu. 18 meses depois, conheci alguém. Uma professora do projeto da prefeitura, uma mulher chamada Fernanda que ensinava cerâmica e tinha uma risada que me lembrava como a alegria soava. A gente foi devagar, sem pressa, sem promessas que eu não podia cumprir. Ela sabia do meu histórico, sabia que eu tinha sido queimado, nunca forçou a barra. Fernanda conheceu Vitor numa das visitas dele. Os dois falaram sobre arte, técnica e teoria da cor enquanto eu fazia o jantar. Observando eles se conectarem, senti algo que não sentia há anos. Contentamento. Naquela noite, depois que Vitor foi embora e Fernanda foi para casa, sentei na varanda com uma cerveja e olhei para as estrelas. Pensei no homem que eu era 5 anos antes, de pé naquele restaurante vendo a esposa detonar sua vida. Pensei no homem em que eu tinha me tornado, aquele que aprendeu que às vezes a única saída é queimar as pontes atrás de você. Certas pessoas dizem que vingança é fazer o outro pagar. Mas não era isso que estava em jogo aqui. Isso era recusar deixar as escolhas de outra pessoa definirem meu valor. Era ir embora com a dignidade intacta e construir algo melhor com os escombros. Viviane teve seu despertar. Breno. E quem viesse depois. Essa era a jornada dela. Eu tive a minha. Só que em outro caminho. E de pé ali sob aquelas estrelas, cerveja na mão, oficina cheia de projetos inacabados, celular mostrando uma mensagem de Vitor dizendo que tinha conseguido promoção. Percebi algo importante. Eu tinha vencido. Não porque ela tinha perdido, mas porque eu tinha me tornado alguém que eu mesmo respeitava. E no fim das contas, essa é a única vitória que importa.